Todos nós, de um modo geral, necessitamos monitorar nossa saúde mental e emocional para nos mantermos saudáveis. Como isso é possível? Existe uma técnica da PNL que eu gosto muito e que é bastante eficaz, que permite que a pessoa se mantenha distante da situação e possa analisar da melhor forma o que está acontecendo. Ela se chama dissociação. A dissociação é quando nós nos colocamos de fora da situação, como um observador atento, procurando mantermos-nos no controle de nossos pensamentos e de nossas emoções. Isso auxiliará a termos uma visão mais ampla do contexto e da situação. Sim, existem situações em que são importantes vivenciarmos intensamente, mesmo que seja uma lembrança para ver, ouvir e sentir o que se passou conosco naquele momento. Isso a PNL chama de associação, quando estamos dentro, vivenciando a experiência, envolvidos emocionalmente com aquela determinada situação. Por experiência pessoal, no meu belo sangue italiano, é mais simples para mim associar-me intensamente a uma situação. O desafio, portanto, é dissociar-me, é ver-me, ouvir-me e sentir-me fora de um contexto ou situação. Portanto, todas as vezes que irei passar com uma situação que eu possa correr o risco de me alterar, eu procuro fazer uma âncora, um sinal que me ajude a lembrar que eu necessito vigiar e orar. Um elástico no pulso é um bom lembrete, uma boa âncora. Dissociar é ser um espectador em vez de ser um ator. É ir para a plateia e assistir a situação, procurando fazer rapport de olhar, de cabeça, com o interlocutor. Sabe, como se a gente estivesse fazendo um sim com a cabeça, balançando assim? É como se fôssemos uma outra pessoa, observando tudo. Daí a tendência é que nós consigamos gerenciar o mental e o sentimental, e as emoções ficarão um pouco mais sob controle. E a consequência é que conseguiremos lidar melhor com a situação, por meio das palavras, gestos, olhares e ações. Nossas palavras serão melhores escolhidas, nossos gestos, nossas ações serão mais monitoradas. Tendemos a falar de forma mais analítica, como se estivéssemos contando uma história para alguém. É como se afirmássemos para nós que podemos manifestar o nosso melhor quando quisermos. E isso nos trará mais saúde física, mental, emocional. E deixaremos de ser gradativamente e cada vez mais refém das emoções e dos outros. Eu proponho agora nós fazermos um exercício juntos. Isso. Procure se sentar. Vamos evoluir o raciocínio. Como humanos, nós sabemos que existem aqueles momentos em que somos reacionários a uma situação, que reagimos de maneira explosiva, com comportamentos negativos. E isso é normal, amado e amada.
faz parte da vida. O anormal é nós estarmos dissociados o tempo inteiro. Imaginem, por exemplo, quando nós estamos dirigindo, estamos no trânsito e alguém nos fecha. É natural que a gente fique bravo. Todos nós já passamos por isso e sabemos que isso é normal. Contudo, apesar de ser algo normal, esse tipo de situação deve ser gerenciada, pois do contrário nós viramos refém das emoções e das pessoas, principalmente as mais próximas a nós. Então vamos fazer o exercício agora? Isso, permita-se fechar os olhos. Identifique uma emoção que você não quer mais experimentar. Alguma emoção que você não quer mais experimentar. Raiva, gritaria, falar muito bruto, intolerância em relação a uma pessoa, uma raiva explosiva. Isso, identifica a emoção. Identificou a emoção? Agora visualiza você na situação de desafio, experienciando essa emoção. E perceba você como se você estivesse assistindo um filme, observando o que está acontecendo aí, de fora da situação, como se estivesse assistindo a um filme. Isso. Veja, ouça e sinta como sendo uma terceira pessoa, observando o que está acontecendo. Isso, vendo tudo de fora, até como se você estivesse olhando a imagem parada num palco ou se movimentando num filme. Agora, caso você tenha feito um filme, vamos procurar rebobinar. Lembra daquelas fitas antigas de VHS? Vamos rebobinar de trás para frente. Isso, rebobina para trás. Agora adianta. Isso. Roda para trás de novo, adianta. Agora faça uma experiência interessante. Imagina que você está trocando a música. Coloca uma música animada no lugar. Uma música divertida, uma música engraçada. E daí rebobina a fita com a música. E vai observando o que acontece. Você vai se dando conta que a situação vai ficando um pouco mais leve. A música começa a alterar a emoção dentro de você. Faça isso várias vezes. Adianta, volta a fita para trás, põe a música animada mentalmente. Vai mudando o contexto, vai mudando, até você ter um outro olhar, um outro ouvir, um outro sentir. Isso, agora desliga, fecha o exercício, inspira, expira algumas vezes, se vira para um lado, para o outro, inspira, expira profundamente. E lembra de colocar um elastiquinho no pulso, para você se lembrar desse exercício, de olhar para fora, como se você estivesse vendo você ali fora,
tendo determinada atitude, determinado comportamento, se expressando de determinada forma. Põe esse elástico, sabe aqueles elásticos de prender dinheiro? Põe no seu pulso, e cada vez que você olhar para ele, você vai se lembrar de se dissociar de uma situação. Isso ajuda a gerenciar estresse, nervoso, ansiedade. É mais um recurso para somar com você no seu processo de gerenciamento da emoção. Bom, amado, amada, agora é se preparar para o que vier, né? Caso venha alguma situação que você se perceba sendo testado, lembra de se lembrar de dissociar. Você pode, você consegue, você merece. Isso. Observa que interessante quando você estiver vivenciando a situação e conseguindo se colocar de fora. Perceba como fica diferente o que você vê, o que você ouve, o que você sente. E a música vai lhe ajudar muito naquele contexto. Mentalmente procure criar uma música que seja leve, alegre, e com a cabeça vai fazendo um sim com a cabeça para ir interagindo com a pessoa, para de forma alguma parecer que você está fazendo pouco caso. Vai fazendo que sim com a cabeça, aham, e vai procurando resgatar uma música, assim como você fez aqui agora com o exercício. Tudo bem? Caso venha a emoção muito forte, lembra de respirar bem fundo, discretamente. Peça para ir ao banheiro, molha a nuca, e depois volta a conversar. Caso aquilo ainda esteja gerando desconforto, diga para a pessoa que o assunto está gerando desconforto e que você quer continuar conversando sobre aquilo depois. Caso você tenha que realmente resolver naquele momento, pondera que você ficou meio agitado, meio agitada e que quer respirar fundo um pouquinho antes de dar a sua opinião. Mantenha-se no seu controle. Eu sei que é desafiador, mas nós podemos, nós merecemos. Lembre-se sempre da sua âncora, do elástico no seu pulso, tá bom? Um grande abraço para você, esteja bem. Com carinho, Norma Demarque Assunção.